5 informações importantes que você precisa saber para ter direito ao salário maternidade rural. Eu sou Juliana Argolo, sou advogada previdenciarista, atuo na área há 10 anos e moro aqui no interior da Bahia, na cidade de Esplanada. Então, uma dúvida muito comum sobre salário maternidade rural é quem tem direito, o que é que precisa de documentação, será que a mãe menor de idade ela tem direito a receber o benefício, por quanto tempo ela recebe, o que é que deve comprovar. Vamos lá. Primeiro, eu queria esclarecer, o que é o salário maternidade rural. É um benefício pago, assim como é pago às trabalhadoras urbanas. A diferença é que a mamãe que trabalha, na zona urbana, que trabalha de carteira assinada, ou ela paga a guia lá do INSS, o carnê do INSS, ela tem como comprovar, porque a carteira de trabalho é uma prova. Aquelas guias pagas são provas de que ela contribui, que ela exerce uma atividade remunerada. Enquanto que as mamães, que trabalham na roça, elas não têm esse recolhimento obrigatório, elas não pagam INSS, elas não têm a carteira assinada, porque elas trabalham em regime de economia familiar. Elas plantam, geralmente elas plantam ali junto com a família e vivem da subsistência. São trabalhadoras, que se encaixam na condição de segurado especial. Então, aqui na minha região mesmo planta aipim, mandioca, milho, feijão, e o que elas plantam é para subsistência, às vezes sobra, vende um pouquinho, faz farinha, vende, então assim, vivem disso. E como é que se comprova, que é trabalhadora rural? Através de documentos da família. Então assim, trabalho na terra do meu pai, tem lá o recibo da terra do pai, o ITR que a gente fala, uma escritura pública, um documento de posse, aí se comprova, que trabalha junto com a família. Também é importante informar que todas as informações que você fornece junto aos órgãos públicos, eles são cruzados lá na frente. Então, quando você vai no SUS e é cadastrada a questão da vacina, a informação que você presta lá, onde foi que você tomou aquelas doses da vacina, onde você fez o acompanhamento pré-natal de gestante, onde foi que você fez o acompanhamento do seu filho, as vacinas que seu filho tomou, se foi também naquela região da zona rural. Isso também é válido. Outra informação importante, de cadastro de informações, é em relação ao título eleitoral. Então, quem mora na roça, quem mora na zona rural, espera-se, que ela vote lá naquela comunidade, que vote lá na zona rural. E também, ao fazer seu cadastro como eleitor, eles perguntam qual é a sua ocupação e fica lá registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que você é agricultora, que você é trabalhadora rural. Então, é muito importante, onde você for, declarar sim que você é trabalhadora rural. O que é que eu vejo muito é que algumas pessoas preferem dizer que é dona de casa. E muitas vezes elas exercem a dupla função, que a gente sabe que mãe acaba sim trabalhando fora e tem os afazeres domésticos, certo? Então é válido você, onde for, informar que você é trabalhadora rural, é agricultora, porque quando você precisar de um salário maternidade ou outros benefícios da Previdência, ao consultar esses bancos de dados, vai constar lá direitinho a sua profissão. Isso é bem importante relembrar. Outra coisa importante, quanto tempo eu devo comprovar que eu sou trabalhadora rural? Você tem que comprovar pelo menos 10 meses antes da data do parto. Por quê? Porque são os 9 meses de gestação e um mês antes. Não adianta eu tentar dizer, eu sou trabalhadora rural, mas eu só apresento provas depois que a criança nasce ou durante a gravidez. Não, você tem que ter prova de pelo menos um mês antes da gestação que você já era trabalhadora rural. Então tem gente que espera a criança nascer, eu vou fazer um contrato de comodato com os meus pais para comprovar que eu trabalho com eles. Não é tão interessante. É interessante você já ter essas provas antes de engravidar, certo? Outra informação, quantas parcelas tem direito? São 4 parcelas de um salário mínimo. Então, se a criança nasce no ano de 2023, é verificado lá na tabela do salário mínimo, qual o valor que vai receber, são 4 parcelas. Como é que recebe? Mês a mês, de uma vez? Vai depender. Se você der entrada, assim que a criança nascer e for aprovado logo, você vai receber mês a mês. Mas se você esperar para dar entrada, depois que a criança fizer 1 ano, 2 anos, aí você vai receber de uma vez só quando for aprovado, certo? Outra informação, até quando eu posso pedir o salário maternidade rural? Até a criança completar 5 anos. Então, a criança completando 5 anos, no dia que completa já acaba o direito, então não deixa passar tanto tempo. Tá com 4 anos, ainda não fez o requerimento, corre atrás, procura informação e dá logo entrada. Como é que é feito esse requerimento? Tem que dar entrada junto ao INSS. Hoje tudo é online, é virtual. Você pode baixar o aplicativo no seu celular ou entrar lá no site do Meu INSS e faz o requerimento.
Muitas pessoas têm dificuldade porque tem que saber realmente como fazer o requerimento, a documentação necessária. Existe a necessidade de preencher uma autodeclaração rural e às vezes as pessoas se atrapalham, não conseguem prestar essas informações e acaba perdendo tempo. Então, assim, eu aconselho procurar, claro, um profissional da área, um advogado na área previdenciarista, que ele sabe, sim, quais são os documentos necessários, importantes a juntar, né, no seu requerimento de salário e maternidade rural. Outra informação, caso não consiga pelo INSS, há a possibilidade de requerer na justiça. Eu digo isso porque, por experiência própria, é muito difícil a gente conseguir um benefício de salário e maternidade rural pelo INSS. O êxito maior que a gente consegue é pela justiça. Por quê? Por falta de documentação. A gente sabe que tem muitas pessoas que sim, trabalham na zona rural, na agricultura familiar, mas elas não têm documentos, porque muitas pessoas não se preocupam em fazer documentos, em guardar. E isso é comum também quando as pessoas vão se aposentar, né, que só correm atrás de resolver, de fazer cadastro, de atualizar cadastro, quando estão perto de se aposentar. E a gente precisa dessas provas antigas de que a pessoa vem sim trabalhando como agricultor, né, em regime de economia familiar. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários e me segue lá no Instagram, @JulianaArgoloAdvogada. Eu presto lá várias informações sobre benefícios previdenciários.